Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos meus amados irmãos, amigos. É um momento que Deus tem dado a oportunidade de nós estarmos aqui fazendo a leitura da sua palavra e também orando e clamando ao seu nome por esse dia tão maravilhoso que Ele nos fez. Amém? Eu quero te convidar para nós estarmos juntos aí, para nós estarmos buscando ao Senhor. Eu sou o pastor Carlos Salles, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos estar lendo o texto bíblico de Josué capítulo 23 e 24. Hoje nós terminamos o livro de Josué, Oséias capítulo 11 e 12, João capítulo 16 e 17. A data de hoje é 11/7/2025. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador, também responsável por esse trabalho. Nós vamos então estar orando nesse instante. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um momento, Pai, de estarmos em comunhão com o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Esteja nos lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais. Que os nossos sonhos, ó Pai, e projetos, ó Pai, venham a ser realizados, ó Pai, que nós não venhamos perder a esperança, Senhor, de dias melhores, seja, Senhor, em qualquer área de nossa vida, Senhor, no reestabelecimento, Senhor, de uma doença, no planejamento da casa própria, de um carro, seja, Senhor, a área que for, que a Tua mão potente, ó Pai, possa, Senhor, está, Senhor, nos dando força, coragem, determinação, que nós não venhamos desanimar, mas que venhamos crer, Senhor, que o Senhor tem todas as coisas, Senhor, para aqueles que te buscam, para aqueles que te servem. Assim, Pai amado, eu oro, Senhor, pela criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Abençoa, Senhor, aquele, Senhor, que está desempregado, Senhor, procurando uma porta, Senhor, de trabalho. Esteja, Senhor, o abençoando, Senhor, trazendo solto necessário para as responsabilidades mensais, aqueles, Senhor Deus, que se encontram doentes, ó Pai, no hospital, nos leitos, ó Pai, seja na UTI, no CTI, Senhor, no coma, que o Senhor venha restaurá-lo para a honra e glória do Teu poderoso nome. Toma também, Senhor Deus, aquele senhor, aquela senhora, Senhor Deus, que estão nos asilos, pois o Senhor não desampara, Senhor Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor faz com que o solitário venha habitar em família. Então, Pai amado, Pai querido, toma a criança também, um adolescente, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, internado, ó Pai, Deus do céu, esteja visitando, Senhor Deus, aqueles também que se encontram no manicômio, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a recuperação da sua mente, Senhor Deus, fazendo com que sejam, Senhor Deus, transformados para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos orfanatos, ó Pai, pois a Tua palavra vem dizer, Senhor Deus, no Salmo 27:10, que ainda que teu pai e tua mãe venham te abandonar, eu, Senhor, não abandonarei. Cuida, Senhor Deus, e faz, Senhor Deus, com que sejam recuperados, ó Pai, aqueles que estão nas prisões, ó Pai, pois o Senhor não desanima, Senhor, de ninguém, Pai. O Senhor tem uma porta, Senhor, de esperança para todos. Assim, Pai amado, Pai querido, nós abençoamos, ó Pai, esse nosso dia, nós abençoamos o nosso estudo, Senhor, da palavra. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, que venhamos compreender, segundo, Senhor Deus, as Tuas misericórdias. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Domingos de Diniz, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Vamos então a Josué, nós vamos fazer a leitura em Josué, capítulo 23 e 24, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor,
E sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos anciãos e aos cabeças e aos juízes e aos oficiais, disse-lhe: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é quem tem pelejado por vós. Vede-vos, reparte por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impedirá de as pelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio dessa nação que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem a sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos pegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se algum de vós vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com eles vos apartardes, e vós a eles entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que vulo hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tenho ordenado, e fordes e servistes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Amém? Glórias a Deus. 24, capítulo 24 de Josué, e o derradeiro, o último capítulo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do Jordão, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Noá, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai, Abraão, da além do rio, e o fiz andar em toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque,
E a Isaque dei a Jacó, e Jacó a Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e feri o Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a uma terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos. Glórias a Deus, a possuirdes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra vós, Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e vos livrei da sua mão. E passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus, os heteus, e os girgazeus, e os aveus, e os jebuseus, porém, os entreguei nas vossas mãos. E enviei vescões adiante deles, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua mão, e nem com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram aos vossos pais além do Jordão, além do Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça de deixarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos os povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e zeloso, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem o vosso pecado. Se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos o nosso Deus. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para servir, e disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, fora agora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus,
e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhes pôs estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ela e todas as pedras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, e depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que habitavam e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornara a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja abençoando toda a família em nome de Jesus. Amém? Eu quero com os meus amados irmãos também, está indo ao livro de Oséias. Nós vamos estar buscando ao Senhor no livro de Oséias. Eu quero convidá-los para nós estarmos aí nos debruçando sobre a palavra do Senhor. Amém? Livro de Oséias, capítulo 11 e 12. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltara para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixará, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade, andarão após ao Senhor. Ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente, tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito,
e como uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Amém? 12. Vamos também ao capítulo 12 de Oséias. Efraim se apacenta de vento e cega o vento leste. Todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e o castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, achou ali, falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim, contudo me tenho enriquecido, e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas como nos dias das festas solenes. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura verdade são eles em Gilgal, sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. E Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Amém? Quero também convidá-los para nós irmos ao livro do evangelista João. Nós vamos ao Evangelho de João. No Evangelho de João nós vamos estar lendo 16 e 17, capítulo 16 e 17 do Evangelho de João. Aleluia, glórias a Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalize, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me perguntará, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, todavia digo-vos a verdade. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais.
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar, e disse-lhe, indagais entre vós acerca disso que lhe disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós chorais e vos lamentais, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedistes ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais em parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Aquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e credes que saí de Deus, saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Capítulo 17 de João. Capítulo 17 de João. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe desse. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela a sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não conheceu, mas eu conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Limpa a nossa mente, guarda, Senhor Deus, os nossos pensamentos. Ministra sobre nós com as tuas mãos potentes, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, os nossos filhos, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Aqueles, ó Pai, que têm amado, Senhor Deus, a tua palavra, aqueles, Senhor Deus, que têm voltado, Senhor Deus, para o Senhor. Esteja, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo toda a diferença. Assim, Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor Deus, seja conosco durante todo esse dia, Senhor Deus, para que não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos moldados segundo, Senhor Deus, o teu querer e o teu efetuar. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós
que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Abração para os meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando o dia de vocês, que tenhamos aí uma ótima sexta-feira. Nós estaremos juntos novamente às 19 horas, quando nós estaremos no culto de cura e libertação. Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja, que Deus guarde. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.